Já ouviu falar do ditado meter o Rossio na betesga? Sim, é muito antigo. O que é que Portanto, quer é a dizer? rua mais pequena dentro do Rossio. O Rossio dentro da Betesga, porque é a rua mais pequena da cidade de Lisboa. E acha que é mesmo a rua mais pequena da cidade? É porque, olha, é só este espaço aqui, já viu? Daqui que é a linha do elétrico, que já não há também. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Estamos prestes a entrar na zona mais antiga da cidade, sempre em direção ao rio. Descemos a Avenida da Liberdade, cruzamos os restauradores e a estação dos comboios, onde em tempos passava a muralha medieval da cidade. Atravessamos o Rossio, a praça que mantém a forma oval, porque aqui, há quase 2000 anos, corriam os cavalos do circo romano, um hipódromo nas entradas da cidade. Na diagonal da praça encontramos uma das curiosidades de Lisboa, a Rua da Betesga, que tem a fama, mas não necessariamente o proveito de ser a mais pequena da cidade, é ainda assim tão pequena, face à enorme Praça do Rossio, que ganhou direito a ditado popular. Meter o Rossio na Rua da Betesga é querer fazer caber algo grande numa coisa pequena, geralmente sinónimo de proeza difícil ou mesmo impossível de concretizar. Em 2017, nada menos do que um milagre aconteceu aqui, no lado oposto à Rua da Betesga, quando um grupo de arqueólogos acompanhava a escavação de mais um ecoponto enterrado na cidade. Em poucos dias, abria-se um túnel do tempo que nos vai agora transportar para 260 anos dentro do passado, até ao dia mais destruidor na história da cidade, o terremoto de 1755, e a desenterrar, em plena Praça do Rossio, os tesouros no lixo de Lisboa. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Neste primeiro episódio de Histórias de Lisboa temos connosco o arqueólogo José Pedro Henriques. Bem-vindo. Olá, bom dia. Vocês fizeram esta escavação num sítio muito emblemático da cidade, a Praça do Rossio. Zonas de alta sensibilidade arqueológica obrigam necessariamente à presença de arqueólogos. Sempre. Quando vocês começam a escavar em 2017, no verão de 2017, esta vala, não é? Digamos assim, tem 24 metros quadrados e vão chegando progressivamente aos 2 metros de profundidade, porque isto encontra-se a poucos metros dos passeios onde nós nos deslocamos. Vocês encontram de facto uma realidade que vos pode transportar para um dia específico, um momento específico, um acontecimento específico na cidade de Lisboa. Neste caso tínhamos a vida facilitada porque já existiam uns contentores lá colocados. Portanto, foi basicamente tirar os que já existiam, muito velhinhos, e entrarmos diretamente naquilo que era uma casa pré-terremoto e que tinha sido destruída no dia. E nós sabíamos que ela tinha sido destruída no dia No dia 1 de novembro no dia 1 de novembro de 1755. 1755, porque ela tinha uma quantidade de espólio e de materiais preservados que, caso ela tivesse sido revisitada ou reocupada, não se tinham preservado. E com base nisso sabemos que, sem dúvida nenhuma, ela caiu naquele dia, ardeu naquele dia, e ficou tudo preservado no sítio onde tinha sido deixado naquela manhã de
novembro. Uma espécie de fotografia da época. Com a vossa investigação, vocês conseguiram chegar a graus de pormenor e de conhecimento que chegam até ao interior do penico de um dos ocupantes desta casa. Já lá vamos, mas entretanto se calhar poderia ser interessante perceber como é que era o Rossio desta altura. É um Rossio anterior à reconstrução pombalina, naturalmente, não é? Ele era ligeiramente orientado noutra direção, ele foi regularizado para ficar na mesma direção que o Terreiro do Paço, não é? Que a futura Praça do Comércio, era ligeiramente inclinado e por isso este lugar em específico que vocês escavaram, na altura era uma casa, era um quarteirão e hoje fica, digamos, na ponta sudoeste da praça, portanto em plena zona livre. Aliás, quem for ali à zona sudoeste do Rossio, perto da loja dos tecidos, na confluência da Rua do Ouro com a Rua do Carmo, encontrará lá estes ecopontos que entretanto foram construídos. É fácil de localizar porque os contentores estão exatamente no sítio que nós escavámos. De facto, a Praça do Rossio era ligeiramente torcida em relação ao atual, portanto, a cidade não era de todo, ou não tinha a ortogonalidade que tem hoje, portanto a zona da Baixa sobretudo, e tinha essa inclinação porque precisamente correspondia à orientação do que seria o Circo Romano que está por baixo da praça, e a lateral poente da Praça do Rossio tinha então uma sequência de quarteirões, portanto julgo que 4 quarteirões, que separavam a Praça do Rossio da Rua de Valverde, que passava nas traseiras, portanto sempre para o oeste. E essa correnteza de quarteirões foi anulada, portanto foi completamente soterrada para que a Praça do Rossio tivesse a ortogonalidade que tem hoje. Portanto, o que ainda nos ajudou mais, porque de facto aquelas casas nunca foram reocupadas, não foram reorganizadas de maneira nenhuma, como acontece em Alfama, não é? Que mais ou menos a planta da cidade se mantém relativamente estável. Ali não. Preservada ficou numa cápsula completamente do tempo. fechado assim que as obras de reconstrução da cidade se começam. Numa praça do Rossio que era não só uma das praças principais da maior cidade do reino, numa capital do Império Ultramarino, portanto com mercadorias, com pessoas vindas dos 4 cantos do mundo. Portanto, neste dia vamos viajar a 31 de outubro. Tal como hoje era uma praça animadíssima, sendo que hoje talvez até mais parada do que seria na altura, porque na altura, pelas próprias circunstâncias da época, na Praça do Rossio acontecia tudo. Portanto, aconteciam as procissões dos autos de fé, procissões religiosas, aconteciam touradas, acontecia a venda de produtos, tanto comida como produtos manufaturados, até nos arcos do Hospital Real de Todos os Santos, não é? Que e era numa das fachadas nascente da Praça do Rossio, e devia ser um corrupio o dia inteiro, devia ser uma praça muito viva, pejada de lojas por todos os lados, por albergues e por casas de particulares também, de toda a ordem. E é possível perceber, também tendo em conta o espólio que foi encontrado, os objetos que foram encontrados, como é que seria a caracterização socioeconómica, enfim, esta expressão é do século XXI, mas como é que seria, digamos, o nível económico ou o perfil dos ocupantes desta casa? Nós, naquele caso, e da investigação que foi feita pela Delminda, do Centro de Estudos Aliciponenses, pela Delminda Rijo, tivemos uma limitação à cabeça, que foi a casa propriamente dita localizava-se na freguesia de São Nicolau, e nós não temos a informação de quem vivia no momento específico do terremoto, não sabíamos quem lá vivia. Mas, por aproximação, e uma vez que depois a informação para a freguesia de Santa Justa, que os quarteirões a norte estavam englobados nessa freguesia, aí temos uma informação muito abrangente. E o que a documentação nos mostra é que, por exemplo, entre a freguesia de São Nicolau e a freguesia de Santa Justa viviam 18 mil pessoas à data do terremoto. E dessas 18 mil pessoas tínhamos todo o tipo de pessoas que possamos imaginar, portanto, desde elementos da alta nobreza até comerciantes, até marginais, criados, servos, uma desigualdade viajantes, até muito característica do século XVIII. Tudo, exatamente. E nessa sequência, portanto, a limitação que temos é que de facto a documentação para São Nicolau está um bocadinho truncada, portanto ainda não se conseguiu descobrir quem lá vivia e quem vivia nas casas próximas. Sabemos quem eram os proprietários, isso nós conseguimos. Os proprietários foram plenamente identificados. Esses foram plenamente identificados, até porque havia uma indenização para pagar, porque aquelas casas tinham de ser
anuladas. Portanto, se eles iam perder o direito à sua propriedade, tinham de ser indenizados de alguma maneira. Não é? Foram no pós-terremoto, exatamente. E as indemnizações tiveram de ser pagas, portanto tinha de saber quem era o dono daquelas casas. Antes de irmos aos proprietários, e como já dissemos, sabemos bastante sobre os proprietários e também dos ocupantes, apesar de não saber o nome deles, mas sabemos que tipo de vida, que pessoas eram. O que é que vocês encontraram exatamente? Porque isto trata-se de uma área muito diminuta, a área de uns ecopontos enterrados, 24 metros quadrados, é o tamanho de um quarto de uma divisão, não é? Muito disputados agora em Lisboa. Mas, no entanto, o que vocês encontraram lá em baixo não foi um quarto, mas foram outras 3 divisões. Foram as divisões que tinham acesso pelo lado da Rua de Valverde. Portanto, como eu disse, ela passava sensivelmente junto àquilo que são as fachadas hoje do Rossio, as fachadas poentes, portanto, ao oeste. Para o lado da Rua do Crucifixo e 1º de Dezembro, para esse lado, não é? Para o Por lado aí, sim, mas ela atravessava, portanto, ela ia de sul para norte, na direção do Teatro Dona Maria II, que à altura era o Palácio da Inquisição. Portanto, as divisões que nós encontramos ali eram as que tinham acesso por essa rua. Apanhámos uma estrebaria, portanto, aquilo que nós inicialmente identificámos como um pátio, e depois 2 pequenos compartimentos já internos, um deles muito provavelmente uma cozinha, e o outro, a área escavada, foi tão pequenina que nós não conseguimos dar-lhe uma função, mas o espólio que tinha no interior dava-nos uma aproximação ao que é que proponho que entremos em cada uma dessas divisões, porque de facto há indícios que vos levam a interpretar, indícios muito sólidos que vos levam a interpretar. Comecemos talvez por esse espaço que se chamam de arrumos, que é o espaço mais diminuto, não é? Foi o menos escavado. Menos escavado, nós também estamos limitados àquilo que era a área de implantação dos contentores. Portanto, nós nunca poderíamos fugir, não podemos escavar aquilo que queremos, né? Se fosse para isso nós tínhamos ido pela praça fora. E neste momento estavam ali a escavar o Rossio inteiro. Exatamente, ali tínhamos de parar, há um momento em que temos de saber parar. E nesse caso, no caso dos arrumos, que portanto, nós chamámos o arrumos, um quarto normal, uma loja até como ela vem definida nas fontes, portanto esses níveis térreos eram chamados de lojas. O resto do chão, como chamamos. O resto do chão. E tinha no interior um pote utilizado com cal no interior, portanto utilizado para caiar as paredes, e ao lado tinha um calhandro. Um calhandro é um grande recipiente onde se recolhiam todos os dejetos de um determinado aglomerado familiar, portanto quem ali vivia, e que periodicamente ia ser despejado ao rio. É preciso lembrar que não havia esgotos nesta altura na cidade. Havia, aliás, mas não funcionavam assim tão bem. Certo. Já. Ou não havia, a reconstrução da Baixa Pombalina acabou por dotar esses edifícios com esgotos modernos que chegavam até aos andares todos, não é? Aos 4, 5, 6 andares. Mas neste caso era um hábito muito comum, tirando as exceções em que havia de facto esgotos, a haver o despejo das necessidades feitas durante a noite, geralmente feitas por uma população escravizada. Tendencialmente, sabe-se que era feito, mas não só por população escravizada, mas sabe-se também qual era o sítio específico para se ir lavar estes calhandros. Era a Praia do Corpo Santo, portanto, ali ao Cais de Sodré, sensivelmente. Portanto, era o espaço preferencial para fazer esse despejo. Levados à cabeça, exatamente. E, portanto, quem levava ao calhandro eram as calhandreiras, e, portanto, vem aí a origem da palavra calhandrice, vem exatamente daí, não é? Portanto, já tinham aquela função um pouco ingrata, mas pelo menos podiam trocar umas ideias e umas com as outras, umas fofoquices umas com as outras. E se calhar também saber muito da vida privada, claro, naturalmente. E nomeadamente até da vida interna daquela pessoa. Daquelas casas, porque podiam ser internas, portanto podiam ser pessoas que trabalhavam para aquela casa ou pessoas que trabalhavam em várias casas e que faziam essa recolha em vários sítios. E no fundo a ciência moderna, porque hoje em dia a arqueologia está auxiliada, não só auxiliada, suportada e irmanada por ciências exatas, são no fundo as calhandreiras do século XXI. Exato. Que conseguem de facto espiolhar a composição daqueles materiais e chegar a conclusões. Conseguiu chegar-se a conclusões sobre a dieta e a saúde das pessoas que habitavam naquela casa. Conseguimos, eram aparentemente pessoas saudáveis. A dieta variava um pouco ali entre alimentos de origem animal, portanto carne e peixe e vegetal. Não foram detectadas grandes doenças nesses restos. No entanto, tinha uma boa quantidade de lombrigas,
portanto, o que nos mostra bem o cenário no século XVIII Até da que seria saúde pública. da saúde e da saúde pública. Tinham bastante, e ainda tinham, portanto, uma coisa que nos comprovava fielmente que aquele calhandro não era despejado todos os dias, o que também nos dá uma ideia muito precisa de como é que estas coisas funcionavam, que, portanto, uns determinados fungos que só cresciam passados alguns dias, um dia ou dois, em fezes humanas. Portanto, o que nos dizia que aquele calhandro estaria ali pelo menos 2, 3 dias, 4 dias para ser despejado. Isso garantia-nos claramente que, portanto, havia um recipiente dentro de uma casa que ficava lá alguns dias, e os cheiros, esta ideia dos cheiros também é bastante exemplificativa. Nós hoje não temos noção de como é que seria o Rossio, a cidade e as próprias casas. Essa informação reforça-nos a ideia de que, de facto, poderemos estar aqui a falar de ocupantes com uma certa capacidade económica. Sim, claramente. Tinham acesso a carne, a produtos de origem animal, portanto, uma alimentação, digamos, até similar à dos dias de hoje. Certamente não era a regra de não, certamente que não seria, sobretudo cidadãos que tivessem num grau social um pouco mais baixo. Sim. Isso era não só demonstrado pela dieta, que se conseguiu perceber por essas análises, mas também até pelo próprio espólio que a casa tinha em si. Portanto, nós recuperámos algumas peças de porcelana chinesa, peças importadas, mobiliário, que é muito raro de se conseguir encontrar em contextos arqueológicos. Tudo isto foi encontrado, mas em estado pós-incêndio. Pós-incêndio, e foi o que permitiu a conservação, não é? Portanto, a não carbonização daqueles elementos. Portanto, eles ficaram transformados em carvão, tiveram expostos a temperaturas muito altas, mas sem a ação do fogo direta. Se o fogo tivesse diretamente incidido nelas, tinham desaparecido por completo. Então assim ficaram transformadas em carvão, e temos fragmentos de mobiliário para o qual não temos paralelos exatos, portanto são até o momento peças únicas, porque sobram uns pedaços de sobram metal, uns pedaços, mas eles têm características e fragmentos de madeira também, torneados, mas torneados com uma forma muito específica. Portanto, é uma forma elíptica que não é de todo uma ocorrência normal. Outro exemplo dessa carbonização, como o incêndio decorrente do sismo de Lisboa ajudou paradoxalmente a conservar alguns desses objetos, desse espólio, é numa arca composta por sacas de um cereal que vocês identificaram qual era e interpretam também que tinha um objetivo muito especial naquela casa. Sim, nós, pelo menos a sensação que tínhamos era uma arca com cereal que já estava despido, portanto já estava pronto a ir para uma atafona, para ser moído e para ser transformada em farinha, um moinho, que estava na zona precisamente da estrebaria. Portanto, e essa estrebaria era um espaço exterior, não é de todo, em novembro, o espaço ideal para se guardar cereal. Portanto, ela estaria ali provavelmente de forma muito episódica. Estava dentro dessa arca, dentro de sacas, nós conseguimos perfeitamente perceber a forma das sacas, também elas carbonizadas dentro dessa arca, e por uma coincidência, do outro lado da Rua de Valverde havia um beco chamado o Beco do Forno, e muito provavelmente e havia atafonas também na Rua de Valverde. Portanto, havia esses moinhos. Chegava-se muito com o provavelmente, cereal. exatamente, moía-se o cereal, ia para o forno, fazia-se o pão. E a arca no quintal não é de todo o espaço ideal para se guardar uma arca daquelas. Portanto, ela estaria ali, já tinha sido lá posta naquele dia de manhã, no dia anterior, à noite, qualquer coisa do género, para sair dali de forma muito rápida e para ir diretamente para essas atafonas. Ela estava cheia de cevada, como referiste, e a cevada, não sendo o cereal ideal para fazer o pão, portanto o pão mais nobre seria o pão exclusivamente feito com trigo, mas em anos de carestia a cevada era utilizada para misturar, digamos assim. Portanto, misturava-se as duas farinhas e fazia-se o pão quartado, era o nome desse pão. Pela conversa acabámos por ir andando em direção à estrebaria e ao quintal. Tem outras características também de quintal que nós conseguimos identificar hoje em dia em qualquer quintal, nomeadamente a presença de água. Era muito importante. Sim, a presença de água e o pavimento. O pavimento é muito interessante porque o pavimento tem calçada, e as calçadas por norma estão associadas a espaços exteriores. E, portanto, para além da arca, ela tinha um poço, teria provavelmente uma pia anexo ao poço que lhe servia de auxílio. Tínhamos o balde ao lado do poço, ou pelo menos o que restava dele.
e mais uma série de objetos que prolificaram. Ficou um pé de cabra, ficou algumas peças em cerâmica que também estavam para dentro do poço. Quando tudo caiu, tudo ficou completamente entulhado. O pé de cabra estava inclusivamente encostado à parede, portanto, estava pronto a ser utilizado, não era alguém que passasse e levava. Ficou tudo parado, né? No fundo ficou parado no tempo. Em relação ao poço dia. também, vocês identificaram aquilo que poderia ter sido o balde e uma corda? Sim, tínhamos um fragmento de corda, mas essa foi noutro sítio, foi na cozinha já. Mas tínhamos o ar do balde, o ar metálico que segurava as tábuas do balde, imediatamente ao lado do poço. Neste poço que tinha entradas quer neste pátio, na estrebaria, quer na cozinha, denuncia aí uma coisa mais macro da cidade, não é? Não especificamente, mas também importante, que é a importância da água e como passava. Esta zona era uma zona de passagem de águas, ainda hoje, quando chove Tal muito. como hoje. Portanto, aquela zona está implantada em cheio na zona de confluência das duas principais ribeiras da cidade de Lisboa. Estruturam né? completamente a cidade a que de vem Lisboa. de Arroios e a que vinha de Valverde, que dá nome à rua. E que é a atual Avenida da Liberdade. Sensivelmente. Portanto, existem lençóis freáticos, naturalmente, e o aproveitamento dessa água trazida do subsolo é indispensável. E depois do terremoto de 1755, o Marquês de Pombal manda que se façam poços em todas as casas, exatamente para que o acesso à água seja o mais rápido possível em caso de incêndio. Uma água provavelmente não potável. Água que não é para beber, ela não é utilizada, mas seria utilizada em todas as outras atividades domésticas, desde a limpeza à preparação dos alimentos, isso sem dúvida. A água potável aí acontecia de outra forma. Portanto, a cozinha, o espaço que nós escavamos à cozinha, também é um espaço muito exíguo, é o que nos vai ajudar nessa compreensão, porque tínhamos um poço e ao lado do poço tínhamos um pote. Ele não tinha vestígio de nenhum material dentro de si, ao contrário do pote da cal, como nós já vimos, mas muito provavelmente era utilizado para ter água potável, que era trazida por aguadeiros esses que muitos também viviam naqueles quarteirões do Rossio, e que iam aos chafarizes e às fontes da cidade buscar a água potável e abasteciam cada uma dessas casas. Até a documentação refere que quando uma casa tinha falta de água potável no interior, pendurava um lenço branco à porta e o aguadeiro já sabia onde é que se tinha de dirigir de forma mais imediata. Uma realidade assim, que já nos é completamente estrangeira, mas que ainda no século XX ainda acontecia. No final do século XIX e início do século XX ainda existiam muito ligados à comunidade galegos, exatamente. Sim. O espólio é de tal forma também rico e numeroso e diverso que nesta cozinha encontraram variadíssimos fragmentos de cerâmica, de vidros, facas. Há uma quantidade de espólio. Copos, panelas, quase tudo o que nós podemos imaginar que temos dentro de uma cozinha hoje em dia, obviamente sem eletrodomésticos, mas tínhamos ali representado. Portanto, tínhamos copos feitos em Lisboa, facas, panelas terminou a chamar panelas africanas, mas que são muito provavelmente têm a sua origem no Brasil. Aqui está a dimensão imperial de Lisboa. Daquilo que é Lisboa, não é? Portanto, tem contacto com tudo aquilo que são as suas posses ultramarinas, portanto, com o Brasil, com a Índia, através do mobiliário. Portanto, temos fragmentos de mobiliário produzido em Goa, temos as porcelanas da China, portanto, que vinham da China para Lisboa. Temos umas peças que muito provavelmente serão de origem mexicana. Essas ainda não estão publicadas porque na altura nós não tínhamos a certeza se seriam ou não, agora temos. Portanto, até por via espanhola, não é? Os portugueses não tinham contactos diretos com o México, portanto temos outros objetos que vêm por outras vias e tudo se aglomera dentro de uma casa na primeira metade do século XVIII. Tudo indícios que nos apontam de facto para ocupantes desta casa de um certo extrato social, mais uma vez uma expressão dos nossos dias. Antes de irmos deslindar aquilo que sabemos sobre os ocupantes, os proprietários, talvez perceber um pouco a configuração desta casa. Portanto, vocês obviamente só tiveram acesso aos alicerces, a um extrato que tem a ver com a base deste edifício, que era o edifício composto de vários pisos, não é? Com sobrados, como se dizia na altura.
Mais ou menos quantos andares, utilizando também terminologia de hoje? À data do terremoto tinha 4 andares e um quinto que era do prédio do lado. Portanto, isto também nos dá aqui uma dimensão muito orgânica destas construções. Portanto, ela tinha 4 andares perfeitamente funcionais, 2 lojas e respectiva sobreloja voltadas ao Rossio, à Rua do Rossio, voltadas para a praça, e outros 2 pisos sobre essas lojas. Da parte de trás tínhamos os 4 pisos corridos, com acesso por uma estrebaria. Tinha depois um quinto, vamos chamar-lhe um quinto piso, mas era um pequeno sobrado, por cima do 4º andar, que era muito provavelmente um quarto da estalagem que funcionava imediatamente ao lado. Mas as casas, portanto, ali naqueles quarteirões, oscilavam entre os 3 pisos, a contar com o resto do chão, e os 6, sensivelmente. Portanto, era muito irregular, não tem nada a ver com a baixa que nós vemos hoje. Estalagem, conseguimos perceber como se ela havia vem lojas descrita, e comércio ali? sim, ela tinha a estalagem a norte, perfeitamente funcional, e das 2 lojas voltadas ao Rossio, nós sabemos que nós temos as referências mais antigas a essas lojas ainda na primeira metade do século XVII, e temos os proprietários dessas lojas e como é que elas foram evoluindo a sua posse até à data do terremoto, e sabemos que na data do terremoto uma das lojas está alugada à congregação da Nossa Senhora da Doutrina, que por sua vez, ou melhor, tinha sido doada, exatamente, tinha sido doada a essa congregação, que por sua vez a tinha alugada a um tal Diogénio da Cunha, que era neveiro da Casa Real. Neveiro era quem fornecia o gelo, a neve, muito provavelmente até trazida da Serra de Monte Junto, onde há a fábrica do gelo, ligada a Dom João V. Exatamente. Portanto, ele era quem fornecia o gelo à Casa Real, e naturalmente, se tinha material a mais, também utilizava para si próprio, já que ele era detentor de uma casa de bebidas nessa loja do Rossio, e onde muito provavelmente fazia umas bebidas muito parecidas àquilo que são os granizados que nós vemos. Portanto, em 1755, perto do local onde está hoje em dia um ecoponto provavelmente uma divisão à frente, funcionava uma loja de bebidas com também, gelo. Que também vendia provavelmente também vendia sorvetes gelados. E ele tinha uma loja na Praça do Rossio, era esperto, tinha uma na Praça do Rossio, um espaço com muita circulação, e outra no Terreiro do Paço. Em relação à própria... É notável, de facto, e é incrível também como a investigação histórica consegue depois chegar, arqueológica e histórica, conseguem chegar a estas conclusões. Na verdade, através destas descrições conseguimos entender mais ou menos quem é que eram as pessoas que circundavam ali também, nomeadamente, enfim, não moravam ali, mas os proprietários desta casa, nomeadamente havia aqui nobreza envolvida também na propriedade da casa. Existia tanto nos vizinhos como muito provavelmente os ocupantes. Portanto, havia figuras da alta nobreza. Nós, a casa em concreto, sabemos que à data do terremoto ela era parte da herança da Marquesa de Ravara. Portanto, era a detentora, embora ela tivesse morrido no ano antes. Portanto, um título italiano? Um título italiano por parte do marido, porque o marido era o Marquês de Ravara, que tinha vindo para Lisboa, ainda em meados do século XVII, muito provavelmente. Vem a Lisboa para ajudar os tios nos seus negócios, nos negócios que tinham em Lisboa e que naturalmente se relacionavam com as colónias portuguesas, que eram os irmãos Guerzi, e ele vem para Lisboa para auxiliar os tios. Sabe-se que fica a viver no Rossio, não sabemos até quando, porque no início do século XVIII o Marquês já tem uma casa própria na Travessa do Ataíde, portanto no atual Bairro Alto. E ele casa com ainda não Marquesa de Ravara, que era Ana Maria Guido, filha de um médico no Hospital Real de Todos os Santos, portanto, que era do outro lado. Portanto, eles muito provavelmente viam-se, porque sabe-se que ela vivia numas casas nos arcos do Hospital Real de Todos os Santos, portanto era literalmente do outro lado, tinham vista de uma casa para a outra. Sim. Como é que aconteceu o momento de cortagem, de namoro. Exato, o flerte. Embora esse flerte talvez tenha algumas limitações, não tanto, mas nós sabemos que o pai dela, Dr. Hipólito Guido, que trabalhava no Hospital Real de Todos os Santos, era também ele de origem genovesa, tal como
Pedro Francisco, que vem então a ser Marquês de Ravara futuramente, era também ele de origem genovesa, portanto era um Havia aqui casamento umas ligações, além de que havia da regras. comunidade e da própria comunidade Regras nas italiana ligações, claro. em Lisboa, que era muito importante. E sabendo que estes eram proprietários, mas não as pessoas que lá viviam, enfim, já conseguimos perceber o que é que as pessoas que lá viviam comiam. Partimos do princípio que, devido ao espólio que tinham às porcelanas, aos objetos, seriam de uma condição socioeconómica equivalente também. Sim. Mas não foram encontradas estas, quando vocês fizeram a escavação arqueológica, não encontraram restos de esqueletos, vestígios humanos ali. Não, nada disso. Isso foi logo uma das primeiras preocupações a seguir ao terremoto, é exatamente essa, não é? Não se sabe o que aconteceu a estas pessoas. Essas pessoas, sabe-se que foram enterradas, algumas nas igrejas, mas os espaços cemiteriais que sobreviveram, mas há uma altura que são tantos ao mesmo tempo que não dá. Portanto, eles foram efetivamente, com grande probabilidade, enterrados naquilo que se denomina por valas comuns. Mas poderão não ter sobrevivido, isso é certo? Nós não sabemos onde é que elas estão. Os ocupantes nós não fazemos ideia se morreram, se não morreram, porque aquilo que... o testamento, nós sabemos esta informação, portanto que os proprietários não moravam lá através do testamento do Marquês de Ravara. Portanto, esse testamento refere aquelas casas, diz que ele tem casas de um e do outro lado da rua de Valverde, e do lado que nós escavámos a descrição é minuciosa ao ponto de dizer que as casas têm entrada por uma estrebaria, portanto um pátio descoberto, e nela seu poço, que nós identificámos lá dentro. Portanto, é quase impossível não ser aquele sítio, que era o local onde se guardavam os cavalos. Do outro lado da rua de Valverde ele tinha também casas e era onde guardava as carroças, digamos assim. Portanto, as carroças e as seias eram guardadas do outro lado da rua. Portanto, ele tinha posses nos dois lados. Quanto aos sobreviventes, como não eram os proprietários, nós ainda não temos sobreviventes, ou não sabemos, como não eram os proprietários das casas, ainda não temos informação a esse respeito. Sabemos, no entanto, que nos 10 meses seguintes as ruínas dos edifícios à volta, não é, foram ocupadas numa situação de uma cidade, enfim, que em ruínas, que sofreu com um abalo, vários abalos, várias réplicas, um incêndio destruidor, um tsunami, um maremoto que não chegou a esta muito provavelmente zona, não chegou àquela zona. Ainda hoje vemos agora recentemente placas no Rossio a dizer que aquilo é um ponto de encontro, portanto à partida será seguro e longe digamos, não parece, do alcance. Mas está a 7 metros acima do Terreiro do Paço. Ainda vai subindo aos poucos suave, mas sobe desde o rio. Portanto, não sabemos exatamente o que aconteceu a estas pessoas. No entanto, do ponto de vista da arqueologia, podemos interrogar-nos que vocês escavaram por limitações. Obviamente, aquilo é o objetivo de colocar ali os ecopontos enterrados, mas ninguém sabe o que é que ainda pode estar ali por debaixo. Chegaram até ao terremoto, mas se escavassem mais, certamente chegariam aos níveis dos 3.000 anos de Lisboa. Dos 3.000 anos talvez não, porque estamos exatamente na zona de confluência dessas ribeiras que sempre passaram ali, e que com o passar do tempo houve sempre a preocupação de elas serem encanadas. De facto, a única coisa que nós identificámos por baixo da casa foi o denominado Cano del Rei, cano esse que tem exatamente a função de encanar a ribeira que vem de Valverde e que vai desaguar ao Terreiro do Paço. Foi a única estrutura que nós identificámos ali por baixo. Final do século XV, portanto é algo feito durante o reinado de Dom Manuel. Sim. Este é apenas um das vossas encomendas, digamos, neste trabalho dos ecopontos, de forma muito breve também, só para ter uma ideia, porque trata-se de dezenas de escavações que fizeram. Há outras duas que eu acho muito interessantes, uma na zona do Caixo de Dré, muito perto do antigo Jamaica. Exato. O que é que vocês encontraram aí? E mais uma vez é fácil identificar o sítio, os contentores estão exatamente no sítio proposto. O contentor não engana. Não engana, aí encontramos outra casa que caiu com o terremoto. As vantagens destes contentores é que eles têm de ser colocados em sítios sem infraestruturas. Portanto, e se não têm infraestruturas, se não têm esgotos a passar, se não têm eletricidade, a partir dos contextos arqueológicos estão melhor preservados. E então ali foi exatamente isso que aconteceu. Quando abrimos, encontramos outra casa, outro pavimento, que tinha a particularidade de ter um poço, nós chamamos-lhe um poço em coluna, portanto ele tinha acesso aos diferentes pisos daquele edifício, porque dentro de uma parede muito grossa era como se o poço se estendesse até ao quarto ou quinto andar, não sabemos quanto,
e para não destruirmos aquela estrutura que não tínhamos paralelo, tivemos de alargar um bocadinho a sondagem e fazer um contentor ao lado. Quando fazemos um contentor desviado, um nadinha, demolimos uma parede e aparece-nos um armazém completamente destruído pelo incêndio do terremoto também, as peças derretidas, com tudo o que nós possamos imaginar num armazém naquela época, portanto, cheio de miçangas, garrafas, vidros de janela, pedreneiras para as espingardas, fivelas, mas em quantidades industriais. Portanto, claramente, e estamos numa zona preferencial para o Porto de Lisboa, não é? Para aquilo que era o Porto de Lisboa, e de entrada e saída destes produtos vindos de todo o lado e dali partiam também para todo o lado. E não resisto também a perguntar por outra escavação, não muito longe desta do Rossio, na verdade, no Poço do Borratem, é aqui uma zona entre, digamos, a Praça da Figueira e o Martim Muniz, pelo lado oriental. Aliás, é um poço que ainda lá está integrado num dos hotéis que, entretanto, ali surgiu ali, e que tem, na verdade, ali uma fonte, não é? Chama-se o Poço do Borratem, em que de repente começaram a encontrar esqueletos. Atrás dos outros, exatamente. De uma igreja que à partida, portanto, são esqueletos já de época cristã, mas de uma igreja que atualmente não temos qualquer vestígio da sua existência. Já não existe ali nenhuma igreja? Já não existe ali nenhuma igreja, mas existiu, era uma ermida dedicada a São Mateus, que durante a época medieval ali funcionou, provavelmente associada a uma estalagem, também a uma hospedaria, e como fazia parte de uma freguesia, tinha o cemitério associado, e é esse cemitério que nós encontramos. Terminou de se fazerem ali enterramentos, os últimos que nós identificámos provavelmente no final do século XV, e estavam, para todos os efeitos, localizados numa das principais vias de saída da cidade. Portanto, nós tínhamos as portas da muralha logo ali à frente, portanto o Campo Santo estava por baixo de uma artéria da cidade, que nos remete também para uma lógica de penitência depois da morte, em que os vivos estão a passar por cima dos que se faziam ali enterrar. Enfim, é apenas mais uma história das muitas histórias da história de Lisboa. Agradeço ao convidado, José Pedro Henriques, arqueólogo. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Miguel Franco de Andrade. Este podcast teve a sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma história de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.